meia-da-noite na Ilha do Urubu. Flamengo, que o Bruno acaba de dizer. Desistiu, ou não sei nem se desistiu é a palavra, mas não vem mais o Wagner Love. Como é que fica esse Flamengo? Você vê que não é tão fácil assim com os clubes europeus. Eu quero ir embora, eu não estou satisfeito, eu vou, já acertei salário com outro time e agora vocês me negociem. Não é tão simples assim. Para o Flamengo, era um jogador que seria muito importante. O Flamengo precisa de um jogador nessa posição. Está falando até em negociar o Felipe Viseu. Aí, se fizesse isso, eu não consigo imaginar quem seria o centroavante do Flamengo nos próximos 6 meses. Não dá para ser o Lincoln. Se não dá para ser o Viseu, não dá para ser o Lincoln. Então, é uma preocupação, porque vai fazer com que o Flamengo pense em outro no mercado. Não sei se é o Henrique Dourado, esse outro no mercado, se é o Trellis. Quem tem aí? É difícil. E assim, essa questão do Wagner Love, o que acontece? O Flamengo queria fazer com que... O que os clubes fizeram para conseguir amarrar suas contratações esse ano? Conseguir um empréstimo de graça e arcar com o salário do jeito que dá. Só que o clube que hoje tem os direitos do Wagner Love fez uma investida de pelo menos 8 milhões de reais para poder contar com esse jogador e disse, olha, de graça foi o que o Lofredo acabou de falar. De graça não é assim, né? Nem injeção na testa, como diz o ditado popular. A gente não vai liberar o jogador. Agora, seria muito interessante, né? Porque não só pelo que o Wagner Love já fez pelo Flamengo, toda a identificação com a torcida seria um prêmio para a torcida do Flamengo, como também a fase que o Wagner Love vive muito diferente. Um jogador que passou as férias agora no Rio de Janeiro, todas as pessoas que encontraram com ele falaram que ele está muito bem fisicamente, fez muitos gols na última temporada. Um jogador que, apesar de já ter adquirido uma experiência, já não tem mais 20 anos, é um jogador que está se mantendo muito bem e tinha tudo para voltar voando. É uma pena que o Flamengo não tenha conseguido uma engenharia financeira aí para trazer esse jogador, porque hoje apenas o Lincoln, o Lucas Paquetá já jogou improvisado, já jogou como 9, já fez até boas partidas assim, mas não é um jogador para ser o 9 do Flamengo, para o Flamengo ter como prioridade, né, para o ano. Por falar em reforços, um reforço que pode estrear hoje, né, é o Marcelo Moreno. Marlos Moreno, colombiano, que já teve a sua documentação regularizada e pode estrear com a camisa do Flamengo. Dessas movimentações todas aí, eu acho que seria uma pena grande se o Felipe Viseu for embora, porque é um jogador que tem um potencial muito grande, um jogador que formado no clube e que teve um ano muito bom, né? O ano passado dele foi muito bom. Embora tenha sido bem criticado, né? Em alguns momentos. Ele começou mal, mas eu gosto também. Gosto do futebol dele. Ele, nas fases decisivas do ano ali, ele respondeu positivamente, sabe? Ele cresceu. Eu acho que é um jogador que tem um potencial muito grande de crescimento. O Flamengo tem que entender o seguinte com o Viseu, né? O Viseu tem características hoje raras no futebol brasileiro. Tanto que toda vez que a gente se reúne aqui, a gente pensa em opções de camisa 9 para vários clubes que estão precisando e falamos sempre dos mesmos jogadores. É o Wagner Love, é o Trellis, é o Gilberto, é o Henrique Dourado, mas não sai muito, é um grupo muito pequeno e que a qualidade também está baixando. A gente não está falando de grandes artilheiros do futebol brasileiro, estamos falando de jogadores que têm uma boa campanha aqui, aí um ano instável ali, jogadores bem irregulares. O Flamengo conseguiu formar um jogador que tem essas características, que é do Flamengo, que tem já raízes no Flamengo e que pode render muito para o Flamengo, porque é um jogador raro, o Viseu, né? O futebol brasileiro não tem mais tanto 9 como teve. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito. Por isso que os gringos estão de olho. Ele se desloca, ele se movimenta, não é aquele cara paradão ali que fica. E ele tem muita identificação com o clube, sabe? Você vê nas entrevistas dele, tem aquela coisa assim do coração, do orgulho, né? A humildade também, que me chama muita atenção no jogador de hoje. O jogador, às vezes, tem o garoto ali que vem com aquela marra, aquela coisa, né? E ele sempre com aquela postura, né? Sempre tem um diálogo interessante, né? E a identificação com o clube. E ele sabe da responsabilidade dele. Ele foi muito criticado no primeiro semestre ali, parte do ano, mas no final do ano, quando o clube precisou dele, ele foi muito bem. E eu acho que é um jogador que tem um potencial tremendo de crescimento. Deixar embora por qualquer proposta, for aí
vai parcelar em não sei quantas vezes. Isso aí não interessa para o Flamengo. Ainda mais o Flamengo que está com essa engenharia financeira. Tem potencial para crescer. Já é um excelente jogador que tem potencial para crescer. Aí só tem um detalhe, tá? Incrível. O Flamengo já deixou claro que negociaria ele no meio do ano. Então a gente tem que ver também o que muda muito em relação a contar com esse jogador para a temporada daqui até a janela do meio do ano. O próprio Rodrigo Caetano falou esses dias uma coisa que eu estava pensando sobre o Flamengo. Eu falei, olha, tá aí então, eu não estava tão equivocada. O Flamengo ele faz bons negócios, geralmente, nessa janela do meio de ano, justamente por conta do calendário europeu. Não é à toa que o Flamengo se movimenta muito mais no mercado nesse período. Agora, no início do ano, tem se reforçado, mas o ano passado, todos aqueles jogadores que chegaram no meio do ano, inclusive não puderam jogar as competições importantes, deu aquele bafafá todo por conta de regulamento, chegam nesse momento. Então também tem que avaliar, assim, eu acho que é uma perda muito grande para o Flamengo e eu acho que pode ser interessante para o jogador numa entrada para a Europa, assim, porque o Viseu, apesar de muito jovem, ele já é uma aposta no Flamengo há um tempo, né? Então eu não sei como ele avaliaria também a possibilidade de entrar no mercado europeu num clube como o Udinese. Que idade tem o Viseu? Ele jogou o sub-20 do ano passado. Bem então, novo. Inclusive eu estava olhando isso aqui agora, eu vou conferir. Vai fazer 21 esse ano, certamente. É isso. Ele cresceu, eu acho. Ele é 9,7. Então, 21, né? 21 para completar esse ano. Então, é um jogador que cresceu, tem um potencial e você vê, tem essa janela para a Europa, uma janela mais curta, mas por outra parte, você tem uma janela de volta, né, para o Brasil, né, que se iniciou agora e vai até abril, que te permite aos clubes brasileiros trazer jogadores que estão em outros mercados de volta para o país. E você tem um campo de observação aí durante o Flamengo, boa parte do ano, e esse foi talvez um dos pecados do Flamengo no ano passado, foi a demora, né? Você montar o elenco com a competição em andamento. Trouxe vários jogadores ali até quase no meio. Puderam ser usados na Copa do Brasil. Exato. Então, o clube está buscando, nesse ano, refazer aí a sua estratégia, que foi um tanto anárquica no Os clubes brasileiros contratam jogadores todos os meses do ano. Né? Todos. De janeiro a dezembro. É verdade. Não tem nenhum basta mês. ter uma janela aberta. E vende também? Não, vender nem tanto. Vender a janela limita. Os europeus têm mais critério, né? Mas o time brasileiro contrata jogadores isso todos os latente no Flamengo, até pelo nível dos reforços que ele trouxe. Os jogadores que ele trouxe, isso ficou muito mais claro. E o time sentiu. Né? O time sentiu isso nas competições. É porque a gente pensa que é de gol que o futebol vive, mas não é, é de contratação. É de contratação, exatamente. A contratação é o mais importante do futebol. Gol é irrelevante. Não, a venda já está até no orçamento. Então o Palmeiras já é campeão de tudo. Você bota ali... Não, é campeão no que é mais importante para muitas pessoas. É o campeão de negociar. Contratação sem segundo lugar. Um detalhe que chamou a atenção no Campeonato Carioca, né? Foi a possibilidade de os técnicos fazerem 5 substituições, né? Só que pelo jeito isso já era, né? Já era. Vai terminar na 4ª rodada. Faltou um detalhe. Sabe quando você tá no trabalho e aí você tem aquela ideia genial? Tive uma ideia. E você já implementa sem conversar com o chefe. Ou então, aí o chefe pode gostar ou não gostar, né? Tipo, falar assim, parabéns pela iniciativa, mas você tá sempre ali. Aí o chefe fala assim, a ideia até é legal, mas como você não conversou comigo, pode parar. Então vamos ouvir o Marcelo Viana, que é diretor de competições da FERJ, né, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre esse assunto. Bom, ano passado, através de uma normativa, né, o ano de 2017, através da FIFA, através da IFAB, ela colocou a possibilidade de 5 substituições no futebol profissional e 6 ou até mais no futebol amador. Só estabelecendo que para os principais campeonatos da confederação e das federações nacionais, né, no nosso caso aqui no Brasil é confederação, nosso país é de extensão continental e tem uma confederação, a gente entende que o campeonato onde não pode ser observado a regra das 5 substituições é o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, houve um comunicado da IFAB para a CBF nos comunicou e pedimos à CBF para contra-argumentar dentro dessa filosofia que eu acabei de passar para vocês, entendendo que o principal campeonato do Brasil é o Campeonato Brasileiro.